eu sou Adriano, consultor de Ayurveda, instrutor de Hatha Yoga, discípulo de Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos aqui trazendo a leitura, compreensão e o nosso parecer desse livro, como ser dirigido pelo Espírito de Deus, Kenneth Reagan. Esse livro maravilhoso, aconselho todos lerem. Ele tem 29 capítulos e vamos fazer um breve resumo aqui para a gente conversar um pouco. O capítulo 1 fala sobre a lâmpada do Senhor. O capítulo 2, o homem, ele considera o homem um espírito eterno. Tudo considerações tiradas da Bíblia, e cada capítulo traz os versículos que ele tira essas conclusões desses títulos aqui, né? Capítulo 3, consciente do Espírito. Muito interessante essa ser dirigido pelo Espírito Santo é a sua consciência, ela expandir, ela sair de uma situação natural, comum, e ter uma expansão, e você ser consciente do Espírito. O capítulo 4, então, esses títulos são conteúdos que você vai achar nesses capítulos, né? Capítulo 4, qual é a diferença entre o Espírito e a alma? Capítulo 5, a salvação da alma. Capítulo 6, apresentando o corpo, subjugar o corpo ao Espírito. Capítulo 7, número 1, o testemunho interior. Capítulo 8, a certeza da salvação. Capítulo 9, um pedaço de lã. É muito interessante esse capítulo 9, eu fiquei assim maravilhado com esse capítulo 9. Vamos dar uma passada nele aqui. Um pedaço de lã. É uma coisa assim que eu fiz muitas vezes, e se eu não ficar atento, eu faço de novo. Porque é uma tendência que nós temos natural de uma mente ignorante do caráter de Deus, a gente testar Deus. Então eu tenho que ter vergonha quando eu faço isso, eu fico com vergonha de Deus. Olha o que esse capítulo 9 fala. Um pedaço de lã. Dai-vos-ei. Quando a gente tem vergonha de Deus, tem vergonha de me mostrar às pessoas também, de ser diante das pessoas. A gente é ridículo. Quando a gente não está nessa consciência. Eu, pelo menos. Quando eu não estou nessa consciência em Deus, eu me torno totalmente uma pessoa ridícula. Então, um pedaço de lã. Dai-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Essa passagem, esses versos 26 e 27, ele está no livro de Ezequiel, no Velho Testamento, no capítulo 36. Então aqui é Deus falando, né, que vai acontecer do Espírito ser colocado dentro do homem.
Lá no Velho Testamento ainda não era, né? Então, depois de Jesus Cristo, essa profecia aqui foi concretizada, né? Agora, o autor do livro aqui, ele fala assim, ó: em 1941, eu não tinha o conhecimento que tenho agora. Por favor, não me interprete mal. Hoje não sei tanto quanto irei saber. Sinceramente, detestaria pensar que já sei tudo sobre Deus e sobre a Bíblia para viver esta vida. Não, nós não sabemos tudo. Mas louvado seja Deus por aquilo que já conhecemos. Amém, amém, amém. De qualquer forma, em 1941, minha esposa e eu éramos pastores de uma igreja nas terras escuras do centro-norte. Do centro-norte do Texas. Outra igreja em um campo de óleo do nordeste do Texas quis me experimentar como pastor. Então, eu dirigi até lá e preguei em um domingo. Os membros da igreja perguntaram se eles poderiam votar em mim para pastor. E eu disse sim. Após o culto, voltei para casa e coloquei diante do Senhor um pedaço de lã. O que é esse pedaço de lã? Vamos ver. Nasci e cresci como um batista do sul. Comecei a pregar como tal. Em 1937, fui batizado com o Espírito Santo, como um pregador batista. Em 1939, aceitei um pequeno pastoreio em uma igreja do Evangelho Pleno. Foi em março de 1941 que essa igreja no nordeste do Texas quis me considerar para pastor. Eu havia estado com pessoas do Evangelho Pleno tempo suficiente para que algumas de suas concepções equivocadas grudassem em mim. Não me entenda mal, muitas coisas boas grudaram em mim também, mas essa em especial era má. Eu ouvia falar muito sobre colocar diante do Senhor um pedaço de lã. Então resolvi colocar diante do Senhor o meu pedaço de lã. De fato, eu tinha um conhecimento melhor, porém na época pareceu que isso me livraria de ficar só, orar, jejuar, esperar em Deus e ter muitos problemas. Assim, eu só coloquei um pedaço de lã. Quando se coloca um pedaço de lã diante do Senhor, geralmente se ora assim: Senhor, se queres que eu faça isso, o Senhor precisa fazer aquilo. Você já fez isso? Senhor, eu posso fazer isso. Né? A gente está falando aqui de um livro como ser dirigido pelo Espírito. Então, nesse nível de fé aqui, a gente já sabe que existe uma guiança, que já existe um Espírito sobre o nosso Espírito. Só que essa atitude aqui é uma atitude que revela assim, que você, tipo assim, Senhor, se queres que eu faça tal coisa que o Senhor está me falando aí, o Senhor precisa fazer tal coisa, o Senhor precisa fazer tal coisa para eu saber que é o Senhor mesmo. Ou ele coloca aqui, ó, ou outro tipo de oração, ele coloca assim, ó, ou, abre aspas, Deus, se desejas que eu faça isso, então que aquilo aconteça. Está dando condições para Deus, está dando condições, isso que a gente recebe no Espírito, a gente, eu recebi, então se é você mesmo, me dá prova de que é você. Ou ainda, Senhor, fecha essa porta e abre aquela outra. Então, ou seja, as instruções vêm, o Espírito Santo de Deus derrama no nosso espírito e esse alimento gera uma reação, que o alimento nutre, né? E esses nutrientes do alimento geram a atitude. E essas atitudes são atitudes que vivificam.
mas nós fomos treinados a dar uma condição para atitudes, para ações que a gente tem que tirar proveito. Então, ou seja, eu que vou fazer para meu benefício, não para benefício de Deus, né? Então é mais ou menos assim. Algumas daquelas portas o diabo deve ter fechado, né? Os mestres e a Bíblia, os mestres eles interpretam essas forças contra Deus como o diabo, Satanás, né? Então quando a gente fala diabo, a gente tem que entender que diabo é as forças contrárias a Deus. As forças contrárias a Deus. Não com a figura, com chifre, com rabo, com espeto, com fogo, com imagens demoníacas. Não, o diabo são forças contra Deus. Forças contra Deus é você desobedecer à vontade de Deus, a desobediência a Deus, né? Então, desobedecer. Então, vem umas informações no Espírito, o Espírito de Deus nos nutre, aí a gente não age, a gente deixa passar batido. Isso é uma ação contra a vontade de Deus, né? Vamos ver se o professor aqui explica melhor do que eu. Algumas daquelas portas o diabo deve ter fechado, outras ele deve ter aberto. Elas estavam em um território. A Bíblia o chama de Deus deste século. Então essa força contrária a Deus, ele é considerado o Deus desse século, né? Na segunda carta de Coríntios 4:4, isso seria como orar. Elas estavam em um território, a Bíblia o chama de Deus desse século, 2 Coríntios 4:4. Então, em 2 Coríntios 4:4, nós vamos ter 2 Coríntios 4:4, vamos pegar aqui. Segunda Coríntios 4:4 diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então você vê que você, quando coloca Deus à prova, é uma incredulidade. E a gente tem essa tendência de ser incrédulo. A gente herdou isso, né? Então, você trabalhar ao contrário, se colocar à vontade de Deus hoje, é você ficar contrário a essas forças contra Deus. Essa tendência de ir contra Deus é natural no ser humano. Então, ser um ser espiritual é você, né, naquele capítulo lá que fala da consciência, né, expandir a consciência, você ir para a consciência com nível espiritual e ser obediente, né? Então, o versículo 4:4 dessa carta fala assim, na segunda parte do verso, fala assim: para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, isso aqui, as boas novas, Evangelho é boas novas, das boas novas, que é a glória de Cristo. O que é a glória de Cristo? É o corpo de luz. Então, o Espírito Santo, em forma de pomba, de luz, ele desce sobre o espírito humano, ilumina o espírito humano, e o espírito humano desencadeia uma nutrição que recebe, ele desencadeia uma nutrição que vai para o intelecto, e o intelecto vem ao físico, né? Então a glória de Deus é esse físico ser incorruptível.
Então é isso que nós, discípulos de Cristo, estamos aguardando. A gente tem um corpo de luz, né? O qual é a imagem de Deus, ok? Então, que coisa boa, glória a Deus. Aí o Kenneth Hagin fala assim, ó, isso seria como orar, abre aspas, Senhor, se queres que eu vá para Kansas City na próxima semana, abrirás a porta da frente do irmão Hagin. Fecha aspas. Eu poderia abri-la por mim mesmo se morasse lá. Você percebe que Satanás, esse espírito de engano, esse espírito contrário à obediência nossa, humana, ao Espírito de Deus, existe uma força contrária que quer que a gente não obedeça, que a gente não tenha relacionamento e intimidade com o Espírito Santo. Ele quer que a gente ignore. E se a gente ignorar, a gente é incrédulo, não crê. A incredulidade nos leva a ações que levam à morte. São ações só efêmeras, não são ações que levam à eternidade. Percebe isso? Então, eu poderia abri-la por mim mesmo se morasse lá. Você percebe que Satanás pode se mover no âmbito dos sentidos? Olha a profundidade que esse testemunho, né? Os discípulos de Cristo Jesus, eles trazem o testemunho nas colocações, nas expressões deles. Eles, na obediência, quando nós, na condição humana, a gente obedece ao Espírito Santo, faz a vontade dele, as nossas ações são ações vivas, são ações vivas, ações. Então os nossos sentidos não ficam deturpados, eles não ficam com a concupiscência dos olhos, concupiscência do corpo, né? Não ficam, os sentidos eles ficam claros. Com a incredulidade, a incredulidade atua nos sentidos. Olha, você vê que e esses sentidos trazem bloqueios no corpo físico, aonde surgem doenças. Doenças têm forças espirituais por detrás de doenças. E Deus está acima, a obediência a Deus, o alinhamento a Deus, as doenças desfazem. Quem cura a doença é Deus. É Deus que cura a doença. Deus tem um jeito melhor de guiar seus filhos do que essa forma aleatória, tais quais um pedaço de lã. O Novo Testamento não diz, abre aspas, pois todos os que são guiados por um pedaço de lã, esses são filhos de Deus. Ai, que coisa linda. No Novo Testamento, sim, alguém poderia dizer, mas Gideão usou um novelo de lã no Antigo Testamento. Então, o que diz no Novo Testamento é, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Certo? Esse pedaço de lã é um conceito antes de Cristo, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, teve uma passagem de um personagem, uma pessoa chamada Gideão. Não é personagem, é real, aconteceu. Uma pessoa chamada Gideão, no Antigo Testamento, o Espírito não estava dentro do homem, estava sobre o homem. Então Deus escolhia reis, sacerdotes e profetas. Ele levantava reis, sacerdotes e profetas e agia agia sobre. E Gideão estava, o Espírito Santo de Deus estava sobre. E todos, antes de Jesus Cristo, todos tinham um coração endurecido. Um coração que ficava silenciado.
Era um coração silenciado e as pessoas agiam pelo intelecto. Então, na antiga aliança, o Kenneth Hagin fala assim: por que voltar à antiga aliança? Nós temos algo melhor. A antiga aliança era para pessoas mortas espiritualmente. Olha isso. Por isso que é um coração de pedra. Um coração em pedra. Pronto. Eu não estou morto espiritualmente. Ele falando, né? Eu estou vivo. Tenho o Espírito de Deus em mim. Olha só. Essa é a confissão da fé, da credulidade, da crença. Lembre que Gideão não era um profeta, um sacerdote ou um rei. Apenas esses 3 ofícios sob a antiga aliança eram ungidas pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus não estava pessoalmente presente nas demais pessoas. Era por isso que todo homem tinha de se apresentar no templo em Jerusalém uma vez por ano. Então, aqui, essas peregrinações, elas eram realizadas naquela época lá, de você ir até o templo por causa disso, porque essa unção, o Espírito, essa unção sobre o Espírito não era no homem comum, então ele tinha que ir até o templo, ele tinha que caminhar até Deus, né? O Deus estava no templo. A glória de Shekinah, a presença de Deus, era mantida apenas no Santo dos Santos. Essa era a prática de quando o homem tinha um coração duro. Então, se hoje você vê uma pessoa, se nós, como pessoa, temos uma atitude de falar, eu vou à missa, eu vou ao culto, eu vou a um despacho, eu vou a qualquer coisa espiritual que liga a Deus, né? Para me redimir com Ele, essa é uma atitude antiga, essa é uma atitude que nega Jesus Cristo. Essa é uma atitude que você está falando assim, Jesus Cristo, sai para lá. Está entendendo? Porque você está com o coração endurecido e você está indo lá para negociar com Deus. Estou aqui fazendo alguma coisa para você, Deus, mas eu vou voltar a fazer os meus hábitos, as minhas ações voltadas para o meu ego, para a minha satisfação. Não, Jesus, sai para lá, sai para lá. Então é mais ou menos assim. Então, ainda hoje, tem essa prática. Se a gente não tomar cuidado, a gente faz isso. Eu mesmo, eu tenho que ficar me vigiando. Às vezes eu vou para me mostrar bonitinho para mim, para minha mulher, para meus filhos. Eu estou indo, eu sou religioso, eu sou isso, eu sou aquilo. Como que eu sou bonzinho? Isso é furada, isso é força, isso é balela. Isso não salva, não traz satisfação, não traz paz, não traz realização espiritual. Então, o Espírito de Deus não estava pessoalmente presente nas demais pessoas. Era por isso que todo homem tinha de se apresentar no templo em Jerusalém uma vez por ano. A glória Shekinah, a presença de Deus, era mantida apenas no Santo dos Santos. Quando Jesus morreu no Calvário, quando Jesus morreu no Calvário, o véu que separava, o véu que dividia o templo, foi rasgado do alto. E foi rasgado lá do alto. Como é que rasga uma coisa do alto, se lá no alto não tem ninguém? Para rasgar tinha que ser daqui de baixo, tinha que, na força humana, né? Puxa para um lado, aí que eu puxar, vou fazer um rasguinho aqui, passar um facão aqui, passar uma espada aqui, aí você puxa para um lado, eu puxo para o outro, para nós ir rasgar esse trem aqui e abrir esse santuário aqui para todo mundo. Não. A Bíblia diz que
era mantido apenas tal. O véu que dividia o templo foi rasgado do alto. Então teve essa ação do alto de partir o véu do alto a baixo. Não foi esforço humano, não foi esforço intelecto, não foi força humana que separou, que deixou a disponibilidade para todo ser humano. Isso é trazer o coração, né? Trazer a presença de Deus que estava fora e só sobre alguns escolhidos estava ali a presença de Deus. E naquele tempo você tinha que ir lá todo dia, todo ano, uma vez por ano, fazer grandes viagens, peregrinações, para ir até aquele lugar, para receber. Rasgou o véu, está aqui, ó. Qualquer lugar onde você estiver, você está diante do Espírito Santo de Deus. Deus veio à terra, Deus está aqui. Aonde nós estamos, aonde todo mundo está, Ele está aqui para reinar nessa terra. Ele vai reinar nessa terra. E o Deus desse século, Ele está acabando o contrato de arrendamento para Ele lá. Já foi. Né? Então, quando Jesus morreu no Calvário, o véu que dividia o templo foi rasgado de alto a baixo. E Deus se mudou dali. Deus saiu dali daquele lugar lá, isolado. Desde então, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Aonde que Ele habita? Aonde Deus habita? Escreve aí, aonde Deus habita? Aonde Deus habita? Deus habita em nós. Ah, coisa boa, glória a Deus, coisa boa, glória a Deus. É isso aí, gente. Nós vamos parar aqui na página 42, que agora eu vou entrar numa outra aula. Beijo no coração. Te amo.